Está começando mais um Raio X Podcast, esse podcast que atravessa as aparências para enxergar histórias que inspiram, transformam, histórias que desafiam e trazem aí uma mudança para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Hoje nós estamos aqui, como sempre, com meu irmão Edson. Tamo junto. E com o nosso entrevistado, ele que é vereador, comunicador, foi muito tempo radialista, influência digital, podemos dizer assim, porque ele tem uma penetração muito forte nas redes sociais. Rafael Araújo, prazer. Prazer todo meu, Neto, meu irmão, Edson também, obrigado pela oportunidade. Rafael, a gente sabe do teu trabalho, a gente sabe como você veio se destacando em toda a nossa cidade Cianorte, nas redes sociais, seu trabalho como locutor, mas hoje a gente quer conhecer a história dele a fundo, né, Edson? Sim, esse é o nosso objetivo. Inspirar pessoas através da sua história. E aí, Edson, vamos começar? Comece aí perguntando para ele. Vamos lá. Vamos para esse Oh, meu Deus, bate-papo. coisa difícil. Não é nada demais, mas é tudo relevante e importante, né? Eu sei que você tem uma história similar de muita gente no Brasil, que é aquela infância mais complicada, mais difícil, escassa, tendo que começar cedo no trabalho para ajudar a manter a família. E eu queria que você começasse contando isso para a gente, porque por mais dolorosa que seja, ainda é inspirador para nós, porque está aí um caso de sucesso. Não é só aquele olhar no passado com lamento, com dor, mas é olhar que fez parte da sua trajetória e o tornou você em quem você é. Bacana demais. Falar de mim, a gente fica até... fico feliz de poder falar, né, da minha trajetória, Neto, Edson. Rafael Araújo, ele nasceu na cidade de Cruzeiro do Oeste, no ano de 1987, filho da Dona Hilda com Aparecido de Araújo. Minha infância foi muito sofrida, pois o meu pai ele era alcoólatra. Então, quando eu nasci, a minha mãe ela teve muita dificuldade, porque meu pai chegava em casa bêbado, quebrando tudo, muitas vezes agredia minha mãe, né? E eu me lembro que de Cruzeiro do Oeste a minha mãe migrou para Moreira Salles. E para Moreira Salles ela migrou sem o meu pai. Não deu mais certo o relacionamento. E a minha mãe ela criou o Rafael Araújo sozinha. Nós somos em 2 irmãos, né? Tem eu e mais um irmão. E você falando de começo. Eu comecei engraxando sapato, comecei vendendo sorvete. Eu sou do tempo que trabalhar não era crime, né? Na infância. Hoje está difícil. Hoje, se você coloca aí um adolescente para trabalhar com 14 ou 13 anos, eu comecei nos meus 10 anos, né? Eu lembro que eu participava de um chamava Guarda-Mirim. Era bem bacana. E nesse Guarda-Mirim, eu ia, almoçava, e depois do almoço, a gente ficava a manhã toda, eu ia com a caixinha de engraxar. Eu lembro que essa caixinha de engraxar, inclusive, ganhei na Guarda-Mirim, e eu ia engraxar sapato nas ruas. Mas eu gostava de ficar no hotel. Tem um hotel lá em Moreira Salles. Estratégico já. Chama Hotel Horizonte. Eu ficava ali, e ali, muitas vezes ali, eu ganhava ali 10, 5 reais. Aí comprava ali uma linguiça, um ovo, levava para casa, ajudava minha mãe. E vendia sorvete também. Gostava muito de vender sorvete. Então, minha infância foi essa. Foi uma infância trabalhando, aprendendo, né, a honrar o valor, o dinheiro, honrar a nossa família. Mas foi uma vida muito difícil, né? Muito sofrida, porque a minha mãe ela era sozinha, muito doente. A minha mãe ela sempre sofreu com uma depressão muito profunda devido a essas situações com o esposo, né? Mas Deus ele nos abençoou. Isso foi na cidade de Moreira Salles, onde eu cresci, né? Eu comecei ali na cidade de Moreira Salles a trabalhar. E eu era metido a cantor também. Aí é uma qualidade que a gente não sabia. Aí, ó. Aí. Não caiu na minha pesquisa. Eu era metido a cantor e eu gostava de cantar à noite. Eu tinha grupo de pagode, né? E comecei a me envolver com música. Durante o dia eu trabalhava e à noite cantava. Esse foi o começo aí do Rafael Araújo ali na cidade de Moreira Salles. O Rafael, do cantor, você foi também para locutor, né? Isso. Lá ainda em Moreira Salles? Não, aí foi o seguinte, Moreira Salles, eu tinha um sonho de conhecer Cianorte, porque lá em Moreira a gente falava a capital do vestuário, né? E eu tinha um sonho de conhecer Cianorte. Um dia eu vim passear, vim no seminário, tinha aqueles encontros de avivamentos, né?
E eu vim ali um dia, depois dei uma volta durante o dia em Cianorte, gostei muito de Cianorte. E falei, um dia eu vou morar aqui. E eu vim morar em Cianorte. Eu tinha 19 anos de idade na época. Vim parar aqui em Cianorte, trabalhei na lavanderia, lá na Lave Norte, trabalhava pensando roupa, trabalhei de garçom, fiz algumas coisas. E eu vim trabalhar também, passar um tempo, fui trabalhar na Musical Center Som, né? Mas antes de eu ir trabalhar na Musical Center Som, eu fui embora para Tuneiras do Oeste, porque eu tinha me casado e a família da minha esposa na época, ela morava em Tuneiras do Oeste, né? Fui morar em Tuneiras. Em Tuneiras, rapaz, saiu um teste numa rádio comunitária. E como eu já era cantor, mexia com comunicação, a dona da loja falou assim para mim, a Estela, Rafael, por que você não faz o teste na rádio? Eu falei, mas será? Fazer teste? Não, faz o teste. E eu fiz o teste com algumas pessoas e passei. E aí comecei a fazer a comunicação. Eu lembro que eu entrava às 6 horas da manhã, fazia um programa de manhã e até às 8. E ali comecei a treinar e fui fazendo a comunicação e aí foi fluindo. Aí dali trabalhei em algumas rádios, né? Inclusive a rádio aqui, a Música FM em Cianorte. Trabalhei na Líder FM em Tuneiras, passei pela Panorama FM também. E assim foi, né? Foi assim que eu virei comunicador. Bacana, muito bom, né, Edson? Sim. É uma história muito grande. A gente vai resumir, se a gente for falar. Não, se a gente for falar. Mas essa parte do rádio é boa que pega a gente, né? A gente gosta muito do rádio. Todo mundo que está aqui, Solimar. É gostoso. Eu trabalhei 10 anos no rádio. O Edson fez muito tempo programa no rádio, né? Eu então, amo o rádio. A gente ama o rádio. O rádio é. Hoje a gente está trazendo o rádio para esse sistema de podcast, né? Mas é muito bom, né? O podcast é um rádio transmitido, né? Televisionado, é muito bacana, né? Muito bacana. Você vê o locutor. É, muito legal, muito legal. Bacana. Rafael, tem muita coisa para te perguntar, mas a gente vai para um break rapidinho, né? Para a gente botar nossos apoiadores aí. E daqui a pouco a gente quer comentar com você já, falar das ruas para a Câmara. Bacana. Porque a gente sabe que você teve uma trajetória, eu particularmente conheci muito fazendo esse trabalho, tanto de locução porta de loja, e né? porta de loja. É verdade. Onde você tinha um carisma, você tem esse carisma muito grande, e a gente vai voltar falando disso, né, Edson? Perfeito, maravilha. Estamos de volta hoje aqui com o Rafael, né? Rafael Araújo, nosso vereador, atuante, né? Opa! Maravilha. A gente quer continuar essa sua história, porque eu vejo assim, né? Primeiro que comunicação é quase que um tabu para muita gente, porque a exposição, a fala, comunicar, parece um bicho de 7 cabeças, né? Já lá na escola, para apresentar o trabalho já é complicado, né? A gente não tem muito essa cultura, então passa a ver quem se atreve, quem ousa fazer isso, meio que como um herói, uma inspiração. E aí esse é o nosso objetivo aqui, não é só revelar a pessoa que venceu esse desafio, mas incentivar quem tem aí o seu desejo no seu coração, né? De enveredar por esse caminho, de tornar-se criativo, né? De comunicar palavras e histórias que são interessantes, especialmente agora nessa área digital, né? Cada vez mais abundante, a gente quer aproveitar a sua história, né? Então, de locução para porta de loja. De porta de loja, a gente já vai chegar na Câmara Municipal, Isso, né? muito bacana. O Edson e Neto, é o seguinte, na saída minha da Musical Center Som, eu trabalhava com o Vanderlei, sempre tive um respeito muito grande pelo Vanderlei, ele que me trouxe para cá na época para trabalhar com ele na Musical. Na verdade, eu fui embora para Tuneiras, de Tuneiras ele me fez uma proposta, né? Eu deixei Tuneiras, né? Eu trabalhava durante o dia na prefeitura, assistência social, e madrugada na rádio. Trabalhei um tempo numa loja também, chamada Stella Center. E eu deixei Tuneiras e vim para cá. Tinha uma amizade muito grande com o Vanderlei. Quando o Vanderlei adoeceu, eu comecei a ficar meio triste, porque ele já não estava mais ali na loja, não estava mais aquele... Né? E ele acabou vindo a falecer. A partir do momento que ele faleceu, eu senti uma vontade de sair da loja. Sim.
né? Nada contra os donos, o Tiago, a mãe dele sempre me trataram muito bem, mas eu fiquei assim, triste, desanimado. Perdeu um vínculo emocional. Desfocado, isso mesmo, um vínculo emocional. E aí tinha um rapaz chamado Gustavo, um grande empresário, amigo meu, que é o Gustavo da Planeta 10, Planeta Jeans. E o Gustavo falava assim para mim: Rafael, o dia que você sair dessa loja aqui de instrumento, você vai na minha loja que eu quero você falando na porta da loja. Eu falei: cara, falando na porta da loja? É, você vai anunciar as ofertas. Aí eu peguei e eu lembro o dia que eu saí e fui conversar com ele. Ele falou: não, você pode começar amanhã. E já tinha uma caixa de som. Aí só precisava comprar o microfone. Aí comprei o microfone e comecei a fazer locução de porta de loja. E aí que valor eu colocava? Eu ficava pensando, o que eu vou cobrar? E eu me lembro, na época, era faz R$150 o dia, né? Eu acho que hoje também, se não foge muito disso, né, Solimar? 200 a 150. E eu comecei a fazer locução e eles gostaram de mim. Ele falou: Rafael, você é diferente, você faz um negócio mais animado. E ele falava algo interessante para mim. Ele falava assim: Neto, não é nem tanto você falando. É que o pessoal chega na porta da loja e você fica conversando com todo mundo e o povo gosta, acaba entrando, comprando. Porque era assim, na hora que eu estava na porta da loja, eu começava a conversar: ô seu Zé, ô seu fulano, ô, né? E as mulheres entravam com criança no colo, a gente ia conversando e pegando amizade com aquela senhora. E aí foi... sabe, foi agradando. Aí ele falou assim: Rafael, vamos trabalhar comigo. Aí comecei a trabalhar, de lá eu fui para Seralê também, comecei a fazer Seralê, fiz bastante tempo Seralê, comecei a fazer o supermercado Tradição, aí não parava de vir convite para ir para fora, Maringá, aí já melhorou o cachê, as coisas começaram a melhorar, e eu virei o Rafael Araújo, locutor de porta de loja. Depois da porta de loja, eu falei: eu preciso agregar. Nós estamos na era digital. E eu vi esse pessoal fazendo live e eu olhava: cara, mas não é capaz que eu não vou conseguir fazer isso aí, né? Mas uns caras mal acabados, com tudo respeito. Os caras falando tudo errado. E eu falei: rapaz, eu acho que eu vou entrar nessa era também. E eu me lembro, rapaz, que eu fui falar com um cara e o cara falou assim pra mim. Sabe aquele balde de água gelada? Ele falou assim: rapaz, você é maluco. Você vai ser só apenas mais um. Olha o tanto que tá aí. Aí eu pensei: cara, esse cara aí não foi de Deus, não. Eu vou fazer. Aí abri a página. Na época era Divulga a Cidade. E abri, rapaz. Já vendi uma propaganda ali, vendi outra aqui. Quando eu fui ver, tava com 7 propagandas. Falei: ô, pai, glória a Deus. Aí eu fazia uma live por semana. Aí já criei essa página, já estava com a página e estava com a locução de porta de loja. Assim eu conseguia tirar uma renda e eu conseguia sustentar minha família, manter minha casa e viver tranquilamente. Olha só. Maravilha. E essa tua página, Rafael, me lembro, ela chegou a ser uma das maiores de Cianorte. Né? Mais de 50 mil no Facebook, ela era, né? Ela foi uma das maiores. Depois teve agora os Bazares a Pega, que passou aí com um número, mas para essa área de divulgação foi uma das maiores. Era um sucesso. Inclusive, eu acho que hoje está na mão, não sei como é que está. É que, na verdade, hoje eu acho que está na mão do Valdeir Batista. Na verdade, a página é o seguinte: a página era a minha cara, né? Depois que eu vendi ela, deu uma dificuldade para a pessoa que tinha comprado, porque as pessoas vinculavam, né, a minha imagem com a página. Eu vi uma certa dificuldade para o rapaz trabalhar com ela. Mas era uma página muito boa, tinha muito engajamento, né? Muito engajamento. E hoje a área digital, hoje, você pode ver, ó, os maiores apresentadores de TV, eu digo aí, Luiz Bassi, o da Tênis, pessoal, tudo, eles estão investindo em mídia social. Celso Portiolli. Cara, rede social é o que vira hoje. Sim. Igual nós estamos aqui no podcast. Quantas visualizações isso aqui vai ter? Né? Sim. Eu me lembro que eu trabalhei numa rádio, eu não vou revelar o nome dela aqui, de Cianorte, daqui de Cianorte. E eu tive muito problema com o diretor da rádio. Porque quando eu ia no horário da rádio, a rádio não tinha audiência. Eu estava fazendo o programa, ninguém ligava o telefone, ninguém pedia. E eu entrava numa live ao vivo na minha página ali. Aí o pessoal começava a entrar e pedir, mas pedia por causa da página. Aham. Porque eu colocava aqui, ao vivo, aqui, né? Ó, estamos ao vivo, tá? E jogava na minha página. O pessoal começava a entrar e pedir. Sim. Olha só como que é a rede social. Quando ia ver, estava 10, 20 mil pessoas, já tinha passado e já tinha assistido o programa. Mídia social é uma ferramenta extraordinária, ainda é maravilhosa. E tem muito espaço ainda para ser explorado. Tanto para o bem como para o mal, né? A gente vê que agora mesmo está esse menino aí, o Miguel aí, né? Para você ver como que
o negócio ele anda, né? Sim. Então a rede social ela é tanto pro bem como pro mal. E pode destruir também pessoas, né? Com certeza. Se não, é uma ferramenta, né, Rafael? É uma ferramenta. Se a pessoa souber usar com bondade, Sim. vai fazer coisas boas. Se ela usar com maldade, é um mecanismo que E alcança até muita gente. até o usuário precisa ter cuidado, Tem né? que Porque tomar é ele que cuidado. seleciona o que escolhe, o que deixa de ver. Você vê, É você vê esses importante. casos aí de pessoas adolescentes sendo manipulados, né? Sim. Eles acabam entrando naqueles grupos de desafios lá e acabam fazendo coisas assim. Rafael, nós vamos para um intervalo, Edson, rapidinho, mas na volta a gente já quer falar também, ainda continuando, antes de chegar no Rafael Vereador, já vamos estar caminhando para ele? Sim, sim. Vamos. Vamos para acelerar? Mas que o papo é bom. Mas eu quero falar do teu trabalho digital mesmo, que eu acompanho há muitos anos, muito tempo, né? A gente teve essa Que familiaridade de usou a ser- ferramenta digital para locutor, fazer. Sim, você começou a usar para o bem, pro bem. para fazer ação social. Vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta. Hoje, Rafael Araújo, nosso entrevistado, né, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. E o objetivo nosso é usar a sua história, usar a sua trajetória para inspirar pessoas, para desafiar pessoas, né? Como a gente já falou, de uma infância difícil, com as suas barreiras que você vem ultrapassando. Você trabalhou cedo, foi para as lojas, tornou-se influencer digital, usou a sua voz, o seu dom, o seu talento para fazer algo mais, além de ganhar dinheiro, além de sustentar a sua família, o que é justo e honrável, né? Mas você também ampliou esse poder de acesso e usou a sua voz para que pudesse abençoar pessoas, né, de outras formas. E a gente gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória, desse evento, de usar a mídia social, a sua influência digital, Sim. para fazer projetos sociais. Bacana. Então, deixa eu explicar para o Edson, também para o Neto aqui, para você que nos acompanha. Então, Rafael Araújo, ele veio do sofrimento, passei necessidade, passei fome, né? Não tenho dificuldade alguma em falar sobre isso. Passei muita necessidade. Nunca tive uma roupa nova, de falar que a minha mãe comprou uma roupa nova, minha roupa sempre foi doada. Aniversário, eu me lembro que eu nunca tive uma festa de aniversário. Aniversário, minha mãe levava a gente quando tinha um aniversário e pedia para tirar uma foto atrás do bolo, sabe? Sempre foi uma vida muito sofrida. E Deus foi me abençoando. Conforme Deus foi me abençoando, um dia Deus colocou no meu coração de poder ajudar as famílias de alguma forma. Eu comecei a ajudar. Só que eu não conseguia ajudar conforme eu ganhava. O que eu ganhava eu não conseguia reverter. Eram muitas famílias e há muitas famílias. Hoje é porque, graças a Deus, como eu sou vereador, eu não preciso pedir muita ajuda hoje na rede social, porque a gente tem um poder financeiro melhor. Né? O Solimar conhece o meu trabalho, ele me acompanha, a gente atende muitas famílias. Mas como que surgiu o trabalho sobre a rede social? Muitos elogiam, muitos criticam, mas como a gente usava esse trabalho? O meu assessor, eu encontrei ele vendendo alho na frente da Ceralê, é o Esdras. Teve uma situação muito boa financeira, passou pelos momentos difíceis, conhecia ele. E um dia, eu trabalhando de locutor na porta da loja, eu falei, Esdras, vamos trabalhar comigo num projeto? Ele falou, rapaz, como que eu vou trabalhar com você no projeto? Olha a minha situação. Eu falei, não, Deus vai te abençoar. Se você assumir um compromisso comigo e nós começarmos a abençoar famílias, Deus vai mudar o seu cativeiro. Ele deu risada. Falei, rapaz, o que você tá falando, cara? Tô aqui em frente à Ceradê, vendendo alho, todo lascado, com a minha esposa do meu lado. Você vem falar que Deus vai mudar meu cativeiro? Eu falei, vai, cara, vamos junto comigo. A mulher dele olhou para mim com a cara, rapaz, porque ele tinha acabado de sair de uma campanha com outro vereador, até o Robson Fagundes, menino bacana, e parece que não deu muito certo. Eu falei para ele, cara, no nosso caso, nós vamos trabalhar, não é política, vamos trabalhar para ajudar as famílias. E começamos a conversar, e ele pegou e falou, cara, vamos, eu topo. E a gente começou a ajudar as famílias. Só que tinha lugar que a gente ia que uma cesta básica não supria a necessidade. Um exemplo,
Uma vez na Vila Operária, ligaram para mim, Rafael, tem uma família na Vila Operária, uma mãe com as crianças. Eles acabaram de chegar de Paysandu. A assistência social faz um trabalho bacana, inclusive a secretária Andressa é uma companheira, pegamos uma grande amizade. Só que a assistência social é tudo agendado. Traduzindo, se você está com fome agora, agende, daqui uma semana, 2 semanas, você vai pegar a tua cesta. Mas é difícil, meus irmãos. Você chegar numa casa onde a pessoa está passando necessidade, agendar para a pessoa ir lá buscar. Mas eu entendo a assistência social hoje, por quê? Não é a secretária, é o sistema, né? É dolorido isso. E eu, nesse dia que eu fui nessa casa, foi a maior lição que eu tive na minha vida. De tantas lições que eu aprendi. Um dia nós chegamos nessa casa, era 9 horas da noite, eu sempre levava uma cesta dentro do carro, para não chegar de mão vazia. É aquele ditado, irmão, eu vou orar por você. O irmão está passando fome, necessidade, os filhos naquela situação. Não, irmão, vou orar por você. Né? Pode deixar que eu vou apresentar em oração na igreja. Isso é dolorido, irmão. Aí nós chegamos aquele dia, eu e o Ezra, encostei em minha caminhoneta, Deus tinha me dado uma caminhoneta, e eu olhei para o Ezra e falei, Ezra, o lugar aqui é triste. Nós vamos encarar aqui, se prepara. Fizemos uma oração, e quando eu cheguei na beira do portão, uma criança, isso aqui eu falo, Deus sabe e conhece meu coração, a criança estava comendo ração de cachorro. Nossa. Essa criança ela estava abaixada e ela pegava aquela ração, sem camisa, comendo ração de cachorro. E aquilo, rapaz, eu comecei a chorar, o Ezra também começou a chorar, a gente entrou em pranto, aí bati palma, aquela criancinha assustada, falei, filho, chama a tua mãe. Aí veio a mãe dele e a gente começou ali a conversar. Eu falei, eu posso entrar? Ela falou, pode. Eu falei, então, mas antes de eu entrar, eu vou pegar uma coisa. Ezra, pega lá. O Ezra pegou essa compra, e toda compra que a gente levava, a gente leva um pacote de bolacha. E eu me lembro bem que essa criança pegou aquela bolacha, eu já peguei, abri, aquela criança comia aquela bolacha assim, sabe, naquela fome, e a gente emocionado, e a presença de Deus ali, independente de religião, católica, evangélica, é difícil quem não sente uma emoção, uma presença, e aquela criança comia aquela bolacha, e eu conversei com aquela mulher, totalmente, uma vida sofrida, veio de Paysandu, o marido era usuário de droga, veio fugida. E eu falei, mas vem cá, vocês não procuraram assistência social? Procuramos, mas como a gente veio de fora, tem que agendar, tem que fazer isso, aquilo. Aí eu falei, não, mas Deus preparou aqui uma compra para vocês. Aí eu precisava ajudar mais. Eu precisava ajeitar um trabalho para ela. Eu precisava ajudar ela para pagar pelo menos os 2 primeiros meses de aluguel. Eu precisava arrumar roupa para essas crianças. Ah, mas o Rafael vai jogar na rede social, o Rafael está expondo a família. Mas daí nós conversamos. Você quer... Essa ajuda tá bom? Ela falou, Rafael, tá bom porque a comida vai acabar e eu preciso de oportunidade. E a oportunidade que nós vimos, como eu tinha uma rede social muito forte, e tem ainda hoje, graças a Deus, entendeu? Graças a Deus tem tem um Instagram bom, abençoado, tem aqui uma página, quando eu faço uma vaquinha ali para rapidamente a gente consegue levantar um recurso. Eu me lembro que eu fiz um vídeo, entendeu? E ali a gente pediu ajuda. Meus irmãos, conseguimos dinheiro para pagar 4 meses de aluguel, mais de 10 cestas básicas chegando, roupa para as crianças, bicicleta. Hoje essa mulher está trabalhando, entendeu? Quem viu ela aquele dia não reconhece agora. Às vezes fala assim, mas vai expor. Mas era a minha ferramenta. Era a única ferramenta que nós tínhamos. Porque assim, levar uma cesta básica, irmãos, amigos, telespectador que está aqui, é fácil. Para gente que tem condição, você vai, você paga R$150 numa cesta, você leva e atende. Mas e quando você chega na casa da pessoa? A água está cortada, a luz está cortada, o aluguel está atrasado. Está com dívidas, criança não tem uma bolacha, e aí? Aí muda, porque a cesta você compra 150, mas a comida vai acabar. E eu, nessas lives, quantos empregos que nós conseguimos arrumar? Quantos trabalhos que eu acabava a live e o empresário ligava para mim e falava, Rafael, essa moça quer trabalhar, e ela, eu quero.
Então manda ela para mim. Quantas pessoas que estão me acompanhando, que eu não falo o nome por ética e não precisa, que estão trabalhando, que nós conseguimos, graças a Deus e as nossas transmissões. Hoje eu não faço esse trabalho de ficar divulgando muito, porque hoje o Rafael Araújo ele é eleito vereador. Hoje nós temos outras fontes, nós temos outras formas de conseguir. Outros caminhos para poder ajudar. Hoje eu sou um vereador, então hoje eu consigo chegar no empresário, hoje eu consigo tirar do meu bolso, né? Hoje eu consigo tirar do meu bolso uma caixa de leite, cesta, às vezes chegar numa família, abençoar com um talão de água, um talão de luz. Nesse tempo eu não conseguia. E aí, nesse trabalho que nós fazemos, hoje eu tenho um estoque de cadeira de roda, a gente tem cadeira de banho. Inclusive, abençoamos essa semana uma senhora mora em Rolândia. Tá? A família veio falar comigo, abençoamos com a cadeira de banho. Conseguimos... Quantas camas hospitalares nós conseguimos através da nossa rede social? Pessoas de ver a gente pedir ajuda, que nem tem um senhor que está com câncer, a gente conseguiu uma cama hospitalar, porque foi lá na Secretaria da Educação, da Saúde, e as camas estão todas emprestadas. Então eu fiz o vídeo, consegui. Então, a rede social nós usamos para abençoar vidas. E foi da onde surgiu. Eu nunca tive interesse de sair candidato. Eu ia perguntar isso, Rafael. Eu também estava me preparando aqui. A gente sabe que você começou o trabalho social. Sim. E aí, como é que veio o chamado para vereador? Então, olha que interessante. Eu estava indo na Congregação Cristã do Brasil nesse tempo. A minha esposa ela é de lá e meu sogro é de lá. Meu sogro mora aqui perto. E a minha esposa ela tá parada, assim, né? Ela ia na congregação, ela vai ainda de vez em quando. Eu sou da Renovada, presbiteriana Renovada hoje, né? Me converti na Renovada, fui para a congregação e depois voltei para a Renovada. Gosto demais do pessoal da congregação, pessoal muito bacana, respeito demais a doutrina. Aí foi o seguinte, a congregação não aceitava candidato, não aceita. Nós tínhamos aí o seu Ed Guimarães, que era prefeito, mas ele não tinha liberdade, que eles falam, né? No caso, não participam, só senta, cultua. E eu, na minha cabeça, eu não me encaixava como candidato a nada. E aí as pessoas começaram a falar. Entendeu? Rafael, sai vereador, sai prefeito, sai não sei o quê. Eu falei, não preciso disso não. Né? A gente não precisa para fazer o bem. Aí um falava, outro empresário falava. Aí eu estava na porta da Seralê, outra pessoa falava. Aí os irmãos da igreja, Rafael, você nunca tentou sair candidato? Aí eu lembro de uma situação. Eu saí candidato uma vez em Tuneiras do Oeste. Entendeu? Mas eu saí candidato não para disputar. Saí porque o prefeito naquela época, ele precisava fechar a chapa, quando eu morava lá. Rafael, posso colocar seu nome? Eu falei, coloca aí. Né? E lá em Tuneiras eu fiquei por 2 votos, mas eu nem campanha fiz. E aí, aqui em Cianorte, como todo mundo falava, aí eu falei, bom, vou colocar meu nome. Né? E se Deus abençoar e eu ganhar, vai ser melhor ainda para ajudar as famílias. E foi da onde a gente colocou o nome, fizemos uma campanha limpa, né? E tirei 907 votos. Eu fui o 5º mais votado. Tive muita dificuldade na campanha, muitas críticas, muitas mentiras. Nossa, política não é fácil. Peraí, a gente já vai entrar nesse assunto. A política não é fácil. Vamos pro intervalo, depois a gente volta para isso aqui. Esse aí pega, hein? Essa parte vai ficar boa. Estamos de volta. Rafael, você deixou um gancho extraordinário para a gente aqui. Da porta de loja, da vida sofrida, agora iniciando a campanha e já desfrutando do mandato. Quais são as suas lutas, decepções? Quais foram as suas expectativas que te atenderam nesse pleito inicial? Bacana, Edson Neto. Mais uma vez agradecer a vocês pelo espaço.
Então, agora como vereador, já 100 dias já se passaram, um pouco mais de 100 dias. Olha, a minha maior decepção, você falando de tudo isso, é a nossa área da saúde. Isso para mim é a maior decepção. Não só em Cianorte, mas no Brasil. Porque eu acho que o político brasileiro ele tem que parar de ficar falando, sempre batendo na mesma tecla e não cumprindo. Por quê, meus amados? Hoje, o que o cidadão ele necessita? Agora mesmo acabei de atender uma mãe aqui em desespero que precisa de uma vaga. Precisava de uma vaga, eu consegui, inclusive mandar um abraço ao secretário de saúde, o Neilson, faz um belo trabalho, conforme ele pode também, que nós não temos estrutura para atender. Cianorte, nós somos 86 mil habitantes. A estrutura nossa é para uma cidade de 30 mil. Nós não temos uma UTI pré-natal. Sabe? É triste ver isso. Sabe? Precisa ficar dependendo de leito, abrir um leito, surgir um leito para internar. Entendeu? Então, hoje, o que me entristece, a maior decepção na minha vida como político é a saúde. Porque a saúde ela tem que vir primeiro. A saúde do povo ela tem que ser primeiro lugar. Mas não é eu vir aqui falar, não é eu como candidato falar bonito, não. É eu executar, é eu correr atrás de recursos. E nisso, como vereador, meus amigos, eu posso, assim, não me engrandecer, mas destacar o meu mandato. Conseguir em Brasília 750 mil reais. A situação que a nossa Fundospar está, consegui 250 mil para a Fundospar. E agora consegui com o deputado Geraldo Mendes, né? Tinha conseguido com o Jacob e agora consegui com o Geraldo Mendes mais 200 mil reais. 200 mil reais que vão fazer a diferença na nossa Fundospar, que está passando por um momento difícil. E você sabe o que dói em nós aqui, meus irmãos? Falando sobre saúde, eu estou fazendo parte de uma comissão que nós estamos acompanhando a nossa intervenção da Santa Casa. E ali nessa intervenção vi 8 leitos cheios de poeira, abandonado, parado, lacrado, fechado, onde aqueles 8 leitos ali poderiam estar salvando vidas. 8 leitos que poderiam estar salvando pessoas acidentadas. Ah, mas fica caro para ativar esses leitos, Neto Edson? Não, 15 mil, 20 mil por mês. E muitas vezes os políticos investem dinheiros em tantas outras coisas e deixam a saúde em terceiro lugar. Isso é minha maior decepção. Então nós estamos lutando. Eu acho assim, a cidade tá bonita, tá, mas eu acho que a beleza pode ficar por último. Primeiro é a saúde, porque sem saúde ninguém vai em uma praça. Sem saúde ninguém vai em um shopping. Sem saúde você não vai na igreja. Fala para mim se você já viram um acamado pegar e ir para a igreja. Ele não vai para a igreja, porque ele precisa ficar no seu leito, onde ele está sendo tratado. Então nós precisamos em Cianorte investir em saúde, e isso me dói. Me dói porque uma andorinha, meus irmãos, não faz verão. Eu preciso do apoio. Nós somos em 11 vereadores. E muitas vezes nós temos uma divisão de situação e oposição. Muitas vezes eu quero fazer o gol, mas algum não quer deixar fazer, porque não está pensando na população, eles pensam em política. Então isso é a tristeza. Cianorte, o Brasil. Nós vemos agora aí esse roubo, né, do nosso INSS. Meus irmãos, aonde nós vamos parar? Estão roubando as pessoas que estão no final da vida. E Rafael, esse roubo que você fala... absurdo. Eu estava vendo a reportagem, pegaram de pessoas doentes, como você falou, de idosos, dos mais enfermos, dos analfabetos, né, os que tinham, sabe? Então, assim... Estado vulnerável mesmo. Estado vulnerável. Então, uma maldade de um tamanho, de uma crueldade... É uma vergonha. De uma crueldade. Mas me diz uma coisa, e o lado bom da política, que você pode dizer assim... Eu acredito que hoje, como você falou já um pouco, o seu mandato tem conseguido ajudar... Isso. O lado bom é que você, sendo político, você consegue ajudar famílias, ajudar pessoas. Como assim? Você, como vereador, hoje você pode estar desenvolvendo projetos, né, de políticas públicas, né, para ajudar famílias. Você pode também ajudar com o seu recurso próprio, sim. Né? Você tem o seu salário,
você não ganha mal. Um vereador hoje em Cianorte tira em torno de 7.500 livre. Você pode sim abençoar famílias. Você pode estar entrando em contato com o secretariado, né? Porque vereador ele tem acesso livre. Ah, eu não sou. Como que eu vou fazer? Não, hoje não. Hoje a gente é vereador, a gente liga, tem todo o secretariado. Tem uns que atendem a gente, tem uns que não atendem. Os que não atendem, a gente acaba fazendo, às vezes, um vídeo meio cômico para ele atender, acaba atendendo. Então, hoje o vereador ele tem várias formas de ajudar. E uma das formas também é aprovando bons projetos que o executivo manda para a Câmara. Outra coisa, nós somos vereadores de oposição. Eu sou um vereador de oposição, mas eu nunca fui oposição e nem serei oposição para as coisas boas que vão beneficiar o nosso povo. Um exemplo, nós aprovamos ali 5 vagas de cargos comissionados. Tem algum aliado meu que foi contra, mas eu achei que essas 5 vagas elas seriam de boa benfeitoria para nós. Por quê? Os engenheiros, arquitetos, para nós recebermos recursos do governo do estado do Paraná e também do governo federal, nós precisamos de projeto. Quem faz o projeto? Então, quanto mais engenheiro ou arquitetos, melhores. Segundo, nós temos em São Lourenço, né, uma moça chamada Thaís, que dá aula para 120 crianças. Ela estava recebendo como estagiária. Eu conheço o trabalho dela. Ah, mas ela não me apoiou na política. Mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no bem-estar dessas 120 crianças. Eu participei do Guarda Mirim. Eu sei qual a diferença na vida de uma criança. Um jogo de futebol, um jogo de vôlei, uma palavra amiga. Essa moça está envolvida também nessas 5 vagas. E eu aprovei esse projeto. E aprovo mais projetos desse jeito. Mas vai criar 5 cargos a mais de comissão. Mas esses cargos são necessidade para o nosso município. Nós aprovamos também um valor que veio para a Fundospar, é saúde. E muitos outros projetos que a gente aprova. Aquilo que você identifica que, no teu ponto de vista, é benéfico, você vai junto, né? Eu vou junto. Rafael, tá muito bom papo, mas nós estamos chegando ao fim do programa. Olha, mas agora a gente vai fazer um momento aqui que é o raio-x, né? Que é o ping-pong. Nosso ping-pong, né? Que bacana. E a gente queria saber, então, aproveitando essa ideia, né? Qual a sua lição de vida enquanto vereador? A minha lição de vida? Isso. O que mudou na sua cabeça entre, primeiro, né, como eleitor, que a gente tem um olhar mais crítico e mais distante, mas agora vereador. Como é que você vê a questão da função do cargo? Que nem tudo que muitas vezes nós pensamos que é fácil, é como a gente pensa. Como vereador, muitas vezes, a gente tá lá fora e fala assim, ele é vereador, ele pode fazer, mas não é assim. Porque nós dependemos do executivo. Nós não executamos. O vereador, ele não executa a lei. Ele vota na lei. Quem executa é o executivo, que é o prefeito. Então, isso eu vejo como uma grande dificuldade. Antigamente, eu pensava que era fácil. E não é fácil. Isso é uma lição. Cianorte para você, o que você projeta, o que você sente por Cianorte hoje? Eu amo Cianorte. Desde quando eu mudei, uma cidade que me acolheu, uma população diferente. Estava em Curitiba esses dias e eu falei ainda brincando com o meu assessor, que saudade de Cianorte, um povo educado, não que Curitiba não seja, mas Curitiba o povo é mais fechado. Nós somos um povo acolhedor, mais quente. Cianorte é onde eu moro, onde eu tenho minha propriedade, a minha casinha, a minha família, onde eu conheci a minha Rebeca e é onde eu quero viver até o final da minha vida. Maravilha. Maravilha. E pensando nessa sua história, nessa sua trajetória, desde locução até agora vereador, que conselhos você daria para quem está nos assistindo? Para iniciar, por exemplo, um propósito na locução, romper barreiras, vencer dificuldades. E também como pensar em política, porque na mentalidade nossa de brasileiro, vou repetir de novo, porque é a minha percepção, posso estar errado, tá? Mas a gente é muito crítico, a gente julga demais, mas se a gente parar e fazer uma pesquisa na rua e perguntar qual foi o seu deputado estadual, o seu deputado federal da última eleição,
pouca gente lembra. E aí, a gente vai para as redes sociais e desce o porrete em quem está exercendo função pública. Mas ninguém se candidata ou se arrisca, se expõe, tem o atrevimento, a coragem, a ousadia de dizer, não, eu vou fazer diferença. Sim. Olha, você falou de deputado, é muito interessante, está chegando aí uma eleição para deputado, e o conselho que eu dou para a população, para quem acompanha a gente, vote em deputado de Cianorte. O duro que Cianorte é muitos deputados. Aí acaba dividindo muito, acaba não fazendo ninguém. Mas olha, só a gente hoje sabe a dificuldade que é não ter um deputado da região. Nós vemos aí várias cidades que tem, e a facilidade, você não precisa estar viajando, você consegue ter acesso direto. Então, vote um deputado de Cianorte, tanto estadual como federal. Se não tiver um federal na cidade, vote um deputado que colabora. Não aquele deputado que ele vem, leva o voto e não investe, não manda emenda e agora só vem para buscar o voto. Né? E o conselho que eu dou para quem tem vontade de ingressar na política, coloque Deus na frente e toca o barco para frente. Se for vontade, trabalhe honestamente, né? Sempre com muita coerência, responsabilidade, porque política, primeiramente, é responsabilidade. Responsabilidade com o dinheiro público, responsabilidade com famílias e responsabilidade com você também. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Né? Então, se você tem capacidade, vê que você consegue, coloque o seu nome e dispute uma campanha. Né? Locutor, nós temos hoje, eu tenho meu irmão, Rodrigo, que foi locutor no meu lugar. Hoje também o Solimar está ocupando lá também o cargo que eu já passei. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que eu que apadrinhei, coloquei lá, está lá trabalhando de locutor de porta de loja. Eu acho assim que todo mundo é capaz. O que nós temos que bloquear é a negatividade das pessoas. Tem pessoas que elas são tão negativas que ela vem te dar uma palavra e te desanima. É o balde de água fria. É o balde de água fria. Você falou lá no começo, né? Então tome cuidado, que nem vocês estão com esse projeto lindo. Mas às vezes pode chegar alguém e falar assim, não vai dar certo. Mas você não tentou, como não deu certo? Então primeiro é tentar. Tem que ter uma ação, reação, aí vai dar certo. Então é isso aí, esse é o conselho. Eu lembro que hoje eu tenho um bom carro para andar, mas andei de a pé muitos anos. Eu lembro que eu paguei aluguel muitos anos. Hoje eu tenho a minha casa própria. Eu lembro que um dia eu falei que eu tinha um sonho de ter uma chácara com uma piscina. Aos olhos de muitos, era uma dificuldade, mas eu consegui, batalhei e conquistei. Então o primeiro passo é conquistar e trabalhar. Trabalhe duro e lute que você vai conquistar. Rafael, a gente está contente de estar com você aqui. Uma história como das ruas para a Câmara, das ruas para várias conquistas, como você acabou de falar mesmo. Mas para a gente fechar, finalizar, estamos acabando o programa já. Você tem um sonho ainda que você quer realizar? Tem, né? Tem, a gente Você quer compartilhar aqui por Cianorte, enfim? Meu sonho é poder um dia aí, né? Um dia poder proporcionar para pessoas algo especial, né? A gente não pode falar muita coisa, mas a gente tem muitos sonhos, né? Um deles é poder proporcionar algo especial para o povo de Cianorte, poder trabalhar melhor para o povo de Cianorte. Acredito que o futuro aí, né? Quem sabe está na mão de Deus, né? Deus sabe o que faz. A gente vai poder tá proporcionando algo diferente, algo especial, né? Não posso falar tudo, né? A gente tem vontade, mas não pode. Não, a gente tem muita vontade, a gente tem muita vontade de fazer muita coisa boa. E vamos trabalhar. Esse é a Norte bom demais. Rafael, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, meu irmão. A gente sabe do seu trabalho, como a gente falou, eu acompanho você. E mais do que acompanhar, eu estou sempre junto com o meu irmão Solimar, que é um cara que tem sempre te apoiado. É meu produtor. Tem te apoiado. O Solimar sempre tá falando, olha, Rafael fez isso, fez aquilo, eu corro, dou uma olhada na tua rede social, vejo. É bacana a tua prestação de conta. Muito obrigado. Inclusive, gente, você que tá acompanhando, a gente vai colocar a rede social do Rafael Araújo, tá? Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Neto. Deus abençoe. Deus abençoe, Edson. E, olha, é só bênção, hein? É o podcast Raio X. Pessoal, compartilha aí. Esse projeto aqui vai ser um sucesso. Já é. Para a glória de Deus. Maravilha, gente querida. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência.
Ficamos por aqui com essa história bela, inspiradora, desafiadora e transformadora também, que é o Projeto Raio X, né? Trazer histórias que nos conectam, trazer histórias que nos inspiram, que nos desafiam e que nos transformem. Que você possa se sentir inspirado, abençoado e transformado por essas histórias que aqui contamos, para que nós possamos ser pessoas melhores e trazer uma sociedade melhor em Cristo Jesus. Um abraço.